Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Rafa, vamos começar aqui primeiro falando de você. Quem é Rafael Cota? Você é formado em quê? O que você fez na sua vida? O que você estudou? Cara, estudei muita coisa, irmão. Porra, eu fiz primeiro curso técnico de processamento de dados lá no Cefet em Natal, quando eu morei em Natal. Morei 3 anos e meio lá. Depois vim para o Rio, comecei a estudar telecomunicações, engenharia de telecomunicações, agora no Cefet aqui do Rio. E depois mudei para ADM, né? Enfim, aí comecei a trabalhar com o Flamengo. Cara, acho que mais ou menos na mesma época que o Coluna começou. O Coluna começou quando? 2014, por aí. Não, então foi bem antes. Eu fiz 2006, cara, um blog com uns amigos chamado Flamengo. Aí tinha o Paixão Rubro-Negra, tinha o Flamengo, tinha o Urubuzada. O Urubuzada, o Urubuzada não era só blog, né? Foi na época do Orkut. Eu falava pra caramba lá no... Tinha a Fla Oficial. eu falava pra caramba na outra comunidade, né? A que era menor, lá no Orkut. E aí eu sou dessa época aí, cara. Então eu criei o blog, comecei a falar de Flamengo no blog, comecei a frequentar os treinos na época lá na Gávea. E em 2009 eu comecei a trabalhar no Flamengo, né? Então, em 2009 eu de fato comecei a trabalhar no meio, né, esportivo. Até então eu não trabalhava, eu fazia o blog, meu irmão, por paixão, porque eu gostava e tal, e fiz boas entrevistas lá, enfim, entrevistei o Ronaldo Angelim, o Bruno, o Caio Júnior, enfim, muita gente ali participava das coletivas e tal. A Gávea ainda sem nenhuma estrutura. Isso como blog? Como blog. Eles davam abertura na época? Davam. O Léo André, tem que agradecer a ele, porque ele me deu bastante moral ali naquela época em que eu não era ninguém, né? E, enfim, e aí eu lembro dos amigos que tratavam bem e dos amigos que não tratavam bem também. Eu lembro. Tem gente que tá dentro do Flamengo hoje em dia, mas deixa isso pra lá. E aí, de 2009 a 2011, trabalhei lá no clube, depois montei uma agência, saí do Flamengo, né? Primeiro montei a agência, e aí comecei a trabalhar com jogadores, né? O primeiro jogador que eu trabalhei foi o Léo Moura, depois aí veio a galera, Renato Abreu, Tomás, depois o Adrian. Cara, muita gente. Muita gente, cara. Eu acho que só no Flamengo eu devo ter trabalhado com mais de 40 jogadores aí, desde 2011, né? E aí, enfim, em 2017 eu montei o Barbaridade, que é meu canal de futebol, né? A minha ideia era fazer um canal de desafios, mas como eu sou ruim no futebol, era pra ficar engraçado mesmo. É tipo um Fred ruim, né? E gordo, né? E pobre, enfim, tudo o que ele não é, né? Eu sou. Mas aí veio a pandemia, eu não consegui mais fazer os desafios que eu fazia. Eu levava o jogador pro aterro do Flamengo. Pô, fazia com... Tem uns vídeos bacanas aí. Tem. E aí quando veio a pandemia, a gente não conseguiu mais fazer ao vivo, né, com o jogador, quer dizer, ao vivo, estando junto, mesmo algumas lives eu tendo que fazer assim, eu vou lá pra casa agora e a gente começa a live, tá? Eu na casa do jogador, tendo que, né, não, é melhor não fazer na tua casa, porque eles pediram pra não estar junto e tal, mas junto o dia inteiro e tal, então assim, e aí eu percebi que as lives em si, esse negócio de você fazer live numa tela, outra pessoa na outra tela, em outro lugar, não estava rendendo tanto. E aí montei o BarbaCast, né? Além disso, assim, o meu tipo de trabalho dentro do YouTube, no Barbaridade, não é porque eu trabalho com jogadores, ou porque sou amigo de alguns, mas não é por isso. Eu não sou aquele cara que critica o jogador especificamente, sabe? Hoje em dia, até que como eu tô trabalhando bem menos gente, quase ninguém, focando mais no meu outro projeto, no BarbaCast, eu até tenho feito algumas críticas e tal, mas eu evito fazer crítica ao jogador, porque, cara, já tem tanta gente fazendo, sabe? Eu vou ser mais um ali, e às vezes eu entendo algumas coisas
de bastidores, como vocês até mesmo falaram, que a galera não acompanha, não tem acesso, nem tem como ter acesso. E eu também não posso ficar falando. Sim. Então eu prefiro, assim, às vezes eu entendo por que um tá ruim, às vezes eu entendo porque, por exemplo, o Everton Ribeiro, na época do nascimento do primeiro filho dele, quando ele decaiu demais o futebol dele, eu sabia que a esposa dele estava lá enfim, não era internada, mas ela estava com a gravidez ali de risco no final. E por isso, enquanto a galera criticava, eu sabia da razão e não falava nada. Mas você que trabalha assim, né, no caso ali, agenciando ali a comunicação do jogador, a sua visão seria melhor que ele falasse? Porque assim, a compreensão, uma coisa é eu chegar ali, fazer uma crítica ao Everton Ribeiro, até sabendo o potencial que ele tem, o que ele já entregou e tal. Outra, falar assim, o cara não deve estar 100%, né? Porque aí você vai se colocar no lugar dele e falar, se minha esposa também tivesse ali num final de gravidez arriscado e tal, será que isso não tá pesando? De repente a crítica poderia ter a crítica, claro, mas de repente mais amena, vamos colocar assim. Você não acha que seria melhor o jogador comunicar esse tipo de coisa? Cara, não acho. Primeiro porque é uma questão pessoal do cara, né? Assim, a vida pessoal, ainda mais o Everton, que é um cara reservado nesse sentido e tal. Segundo, você pode estar entregando o ouro ao bandido, porque ao mesmo tempo que você está tentando se poupar de uma ou outra crítica, você pode estar dando arma para uma torcida adversária. A gente sabe como o futebol é cruel às vezes. Então, ao mesmo tempo que uma parte, nem acho que toda a torcida do Flamengo ou qualquer outra torcida ficaria do lado do cara mesmo numa situação como essa. Não deixariam de criticar, na minha visão. Talvez amenizaria, mas ao mesmo tempo você daria arma pro adversário para cantar qualquer besteira na arquibancada para desestabilizar o jogador. A gente sabe que isso acontece, é comum, infelizmente. Já teve até o caso recente da sogra, né? Do Vitor Pereira, que foi externado e aí... Isso. Teve na Espanha, o cara, a esposa do cara lá... Não sei se foi a esposa, até a Virtude contou aqui, lá do jogador do Real Madrid, o cara foi da esposa, não foi? Valverde. Aí o cara foi falar da mulher do cara. O cara foi lá, esperou no estacionamento. Eu não tô nem falando de adversário em si, assim, eu tô falando de torcida adversária. Né? Assim, dentro de campo, aqui no Brasil eu não vejo ninguém com esse perfil não, tá? Lá fora é diferente. Aqui eu não vejo ninguém com esse perfil. Mas eu digo a torcida adversária mesmo. A gente presenciou alguns momentos que, assim, do nosso lado foram engraçados, mas do lado dos outros não era. O vai morrer quando o cara desmaiou lá, o Ricardo Gomes desmaiou, e a nossa torcida, uma parte da nossa torcida toda cantou o vai morrer e tal. Então, assim, a gente sabe como que o futebol é cruel nesse sentido, porque a galera não tá nem aí. O pessoal quer ganhar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, eu acho que é difícil. Acho também que poderia soar como uma desculpa, né, num determinado uma justificativa, momento. Né? Uma justificativa do cara tá colocando a culpa em cima de uma situação, sabe? Então, assim, eu acho que nesse tipo de situação você tem muito mais coisa envolvida. Eu só usei o Everton como um exemplo, mas enfim, como exemplo de saber de bastidores e não falar e ver e ouvir as críticas, mas também não soltar nada. Eu não sou assessor do Everton Ribeiro. É bom esclarecer isso. O único jogador que eu fui assessor de imprensa foi o Diego Ribas. Os outros jogadores eu trabalho em imagem, né? Enfim, marketing, redes sociais e tal. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!